pessoal, tudo bem? Estamos retornando para dar continuidade ao nosso conteúdo e nas aulas anteriores nós iniciamos o conteúdo de soluções, né? Falamos de coeficiente de solubilidade, introdução a soluções, expressões físicas de concentração de soluções, fizemos alguns exercícios. Hoje nós vamos falar sobre diluição e mistura de soluções, dando continuidade ao conteúdo. Vamos lá? Bom, primeiramente, diluição, né? O que é diluição? Então vamos ver quais são alguns procedimentos e como é que a gente consegue compreender. O procedimento mais comum para diluir a solução é a adição de solvente à solução. Vamos lá, antes de nós passarmos para as outras explicações. O que é diluir? Vamos imaginar que eu tenho um suco, né? Faço suco, só que ele está muito forte. Aí, para que ele fique um pouco mais fraco, eu coloco água. Eu adiciono solvente. Com isso, aquela minha solução ela vai ficar mais diluída, mais fraca. Ok? Então, segundo ponto. Em uma diluição, a massa do soluto inicial e final é a mesma. Por exemplo, se eu pego lá aquela polpa de caju, eu não aumentei a polpa, né? Ela ficou no início e no fim a mesma. O que aumentou foi a quantidade de solvente, de água. Outro, entretanto, como o volume final é maior, a concentração da solução final vai ser menor. Então, características inversamente proporcionais. Por que aumentou o volume? Porque eu adicionei água, mas o suco vai ficar mais fraco. Ele vai ficar menos concentrado. A concentração dessa solução vai ser menor. Ok? E a imagem, ela ilustra bem aqui, né? Ó, tem um soluto mais solvente, a solução inicial. Na diluição, aumenta o volume, porém, a concentração da solução vai diminuir. Vai ficar mais fraco. Para que a gente possa compreender um pouco, aí por isso que eu ilustrei, tá? Vamos lá. Então, como a massa de soluto permanece inalterada durante a diluição, podemos estabelecer a seguinte relação matemática, certo? Então, aqui, ó, concentração, né? Concentração comum é o quê? Massa do soluto sobre volume da solução. Nesse caso aqui, eu tenho concentração inicial e concentração final. E eu tenho a massa inicial e final, que são as mesmas. Então, ó, como as massas são as mesmas, e na hora que eu pego essa equação aqui, ó, vou pegar essa equação aqui, que eu circulei agora, vou transformar aqui, vou querer saber a massa, que é M1. Vai ficar CI vezes VI, certo? C inicial vezes V inicial. Se fosse a outra, né, para final, a massa CF vezes VF, certo? Como as massas são iguais, aí eu vou igualar essas duas aqui, ó. Colocar aqui. Então vai ser CI vezes VI igual a CF vezes VF. Aqui, situação inicial e aqui, situação final. Isso, pessoal, em termos de concentração comum, que é também chamado de concentração em massa. Agora eu estou apresentando as formas. Nas próximas aulas nós vamos fazer os exercícios, tá bem? Bom, esse raciocínio também pode ser aplicado às outras concentrações, obtendo-se as equações do lado. Então, em termos de molaridade ou concentração molar, em termos de título, em termos de fração molar. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Outro detalhe importante é que a concentração de uma solução é inversamente proporcional ao volume. Por isso, nos cálculos químicos envolvendo diluição, utiliza-se a regra de 3 inversamente proporcional. Por quê? Um aumenta e o outro diminui. Tá bem? Curiosidade. A diluição, pessoal, é um processo bastante utilizado nos laboratórios. Muitos produtos químicos são vendidos na forma de soluções aquosas concentradas. Esse procedimento torna o transporte do produto mais barato porque evita o peso da água. No laboratório, essas soluções são diluídas de acordo com as necessidades do químico. Na imagem aqui ao lado, né, nós temos um vidro de ácido clorídrico, que é comercializado como solução 12 mol por litro. Esse valor de concentração é muito superior aos valores normalmente utilizados no dia a dia de um químico. Então, o que é que acontece? Se dilui, certo? O ácido clorídrico, pessoal, é conhecido no nosso dia a dia como ácido muriático, tá? E aí nós temos, ó, um exemplozinho aí, né, um exercício. Vamos ver como é que funciona. Os chamados remédios homeopáticos são produzidos segundo a farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos ml. Uma das técnicas de diluição homeopática é a chamada diluição centesimal, ou seja,
uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada, de acordo com o esquema aqui, né? Ó, solução de partida, e aí vai diminuindo, diluindo, até chegar aqui, né? Ó, N vezes, certo? Alguns desses produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais sequenciais. Considerando uma solução de partida de 100 ml com concentração 1 mol por litro do princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo a partir de qual diluição? Então, olha só. Nós temos solução de partida, 6 vezes 10 a 22 moléculas. Primeira diluição, 6 vezes 10 a 20 moléculas. Então, a razão aqui é uma progressão geométrica de razão 10 elevado a menos 2, que o expoente vai diminuindo de 2 unidades. Bem? E aí, ó, A elevado a N é igual a 6 vezes 10 elevado a 0 moléculas. Então, a diluição a partir do qual a solução passa a não ter nem mesmo uma molécula. Então, é essa daqui. Certo? Diluições seriadas, pessoal. Então, a fórmula baixa é usada quando quer determinar o enésimo termo de uma progressão geométrica. Então, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Progressão geométrica vocês devem ter aprendido em matemática, tá? Então, a gente vai levando aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 10 é igual a 6 vezes 10 elevado a 22, que é A1, vezes 10 elevado a menos 2, que é Q, n menos 1, certo? Que é a razão aqui, Q. A1 é o termo inicial, a n é o termo final. E aí a gente vai, 10 elevado a 0, 10 a 22, 10 elevado a menos 2n mais 2, porque faz aqui a propriedade associativa. Então, tudo como é base 10, então 0 é igual a 22, menos 2 é n mais 2. 2n é igual a 24, n é igual a 12. Ou seja, a partir da 12ª diluição é que a gente acha que aquela solução não tem molécula alguma. Certo? Pessoal, mas calma lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, retornem um pouquinho para que vocês possam compreender essa questão. Tá bem? Aí nós temos a mistura de soluções, pessoal. Nós vamos ver a mistura de soluções com o mesmo soluto. Ou seja, se o soluto for açúcar, vai ser açúcar na outra também. Então, na mistura de soluções com o mesmo soluto, a massa final do soluto é igual à soma das massas iniciais e o volume final da solução é igual à soma dos volumes misturados. A determinação da concentração final da mistura pode ser feita pelo seguinte raciocínio. Então, diluição. A massa final é a soma das massas iniciais. Aí, ó, C1 vezes V1, C2 vezes V2, que são as duas soluções de mesmo soluto, e a C final vezes V final. Então, a fórmula nós temos aqui, ó, a soma C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a C final vezes V final. Mas calma, que nós vamos ver isso nos exercícios, tá bem? Só para a gente ter ideia de como é a equação. E aí, o volume da solução final, pessoal, geralmente será aditivo, ou seja, o volume final é igual ao volume 1 mais o volume 2. E aí, aplicando o raciocínio semelhante para a concentração em quantidade de matéria, que é a concentração molar, aí a gente obtém a expressão M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 é igual a M final vezes V final, onde esse M é a molaridade. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas equações, dá uma olhada no vídeo anterior sobre as expressões que vão ter lá, tá? E aí, esse mesmo raciocínio se aplica às demais concentrações, como, por exemplo, temos o título, né, lá. E aí nós vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente compreender melhor. Diz assim, se misturarmos 300 ml de uma solução aquosa de NaOH, 0,1 mol por litro, com 200 ml de outra solução do mesmo composto, 0,2 mol por litro do mesmo soluto, teremos uma nova solução com volume total 500 ml. Por quê? É a soma dos dois, né? Aqui, ó, 200 mais 300. Mas a quantidade de matéria da solução final, que é o mol, será a soma das quantidades de matéria das soluções iniciais. Então, a resolução vai ser o quê? Número de mols do 1 mais o 2 é igual ao final. Aí, ó, M1V1 igual a M2V2 igual a MFVF. Por que usou M? Porque estamos tratando aqui de molaridade, concentração molar. Primeira situação, 300, aqui ó, vou até colocar a seta, 300 vezes 0,1. Segunda, 200 vezes 0,2 é igual
concentração final vezes 500, que ele dá o volume final, que é a soma dos dois volumes. Então, aqui vai dar 30 mais 40 é igual a mF vezes 500. Fazendo o cálculo, a gente acha que aqui a concentração final vai ser igual a 0,14 mol por litro. Tá bem? Bem, misturas de soluções, nesse caso agora, com solutos diferentes que não reagem entre si. Quando são misturadas duas ou mais soluções de solutos diferentes sem que ocorra reação, haverá apenas uma diluição dos solutos, pois teremos a mesma quantidade de cada soluto, mas em um volume maior. Geralmente, os solutos que não reagem apresentam o mesmo cátion ou o mesmo ânion. Então, um exemplo. Se misturarmos 200 ml de uma solução, 0,2 mol de NaOH, com 100 ml de uma solução, 0,1 mol de KOH, solutos diferentes, teremos uma nova solução com volume de 300 ml. Portanto, teremos apenas mais uma diluição. Então, ó, durante a mistura não ocorreu reação, portanto, ocorre apenas uma diluição. Então, M vezes V é igual a M' vezes V', que é o final. Então, ó, 200 vezes 0,2 é igual a M vezes 300. Certo? Então, M é igual a 0,3. Isso aqui é para a solução de NaOH. Depois, de KOH. Aqui ele falou NaCl, mas não é não, tá? É o NaOH. Para o KOH, 100 vezes 0,1 é igual a M vezes 300. M é igual a 0,033 mol por litro. Mas, pessoal, dúvidas nessa situação, deem uma parada nesse momento, nesse vídeo. Olhem bem essa resolução, anotem essas informações no material de vocês e aí vocês vão compreender, tá bem? Bom, chegamos nessa parte, o fim de diluição, certo? Então, a gente tem diluição de solutos que não reagem, diluição de solutos que reagem, tá? E a diluição comum de mesmo soluto. Mas esses solutos que reagem ou não reagem, normalmente são diferentes, tá? Mesmo soluto não reage entre si, porque é a mesma coisa, ok? Mas, ó, dúvidas aqui, o que é que vocês devem fazer? Anotem as informações no material de vocês e pratiquem, que vocês vão compreender, tá bem? Bom, mas nossa aula não acabou por aqui. Vamos para mais um conteúdo. Não saia daí! Bem, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos ver agora uma aplicação dos processos aqui de concentração de soluções, que é a titulação. Bem, vamos lá. Então, titulação, pessoal, é uma operação analítica do laboratório utilizada para determinar uma concentração desconhecida de uma solução. Ou seja, a gente tem uma solução, a gente não sabe qual é aquela concentração. Usando uma reação química com uma solução de concentração conhecida, que é a solução padrão. E aí, como é feito esse procedimento, certo? Primeiro, a gente tem uma bureta, tá? Que é esse tubo aqui de vidro, e aí a gente enche com a solução concentrada, lá, com a solução que tem uma concentração conhecida, que é chamada de solução padrão. Depois, coloca no Erlenmeyer, que está aqui embaixo, ó, certo? Determinado volume da solução de concentração desconhecida, que é a solução problema, e um indicador que possa evidenciar o final da reação entre os solutos das duas soluções. O que é um indicador, pessoal? É aquele que indica o fim da reação. Ele indica de que forma? Ele muda a cor. Normalmente o indicador é a fenolftaleína, tá? Que ela muda de transparente para uma cor meio rosada, certo? Então, indicadores servem para isso. Eles não reagem, tá? No processo. Aí o que é que faz? Abre essa torneirinha que está aqui e goteja-se lentamente a solução da bureta sobre a solução problema. Tá? Depois, quando o indicador mudar de cor, que indica o final da reação, que é chamado ponto de viragem ou ponto de equivalência, lê-se o volume gasto da solução padrão, quanto que gastou. Então, o que é que acontece aqui? Quando for ligar aqui essa torneirinha, essa quantidade aqui vai diminuindo. E aí a gente lê o volume que foi utilizado. Certo? A gente anota o volume gasto de solução padrão e prossegue com os cálculos químicos que permitem descobrir qual é a concentração da solução problema.
E a gente utiliza quais cálculos? Né? A gente utiliza aqueles cálculos de diluição. Então, ó, titulação ácido base. Tem uma bureta, aqui uma solução de HCl, que é um ácido, solução de NaOH de concentração desconhecida, que é a solução problema, né? E aí ele vai gotejando até chegar nessa viragem. Já aqui é diferente. Se colocar fenolftaleína, fica rosa. E o ácido, quando chegar no final da solução, vai ficar transparente. Certo? Indicador. De novo, ó. O indicador, ele muda a cor da solução quando a reação completa. Aí completa o ponto de viragem ou ponto de equivalência. Aqui está mostrando, ó. Olha só. Tá vendo que mudou a cor nessa animação? O indicador, como eu havia falado, mais comum é a fenolftaleína, que é rosa no meio básico. Por exemplo, hidróxido de sódio, e é incolor no meio ácido clorídrico, tá? Então aqui mostrando, ó. Tá pingando uma base aqui. Então por isso que mudou. Certo? E aqui do lado, meio básico rosa, meio ácido transparente ou incolor. Aqui nós vamos ter uma titulação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Tá? É como se fosse ácido muriático e soda cáustica. Aí ele dá os procedimentos. Ó. Enche a bureta com hidróxido, mete-se o ácido clorídrico para limar e adiciona a fenolftaleína. Então ele vai fazer agora, ó, adicionando a fenolftaleína. Como lá embaixo é um ácido, né, nessa parte aqui, aí fica transparente, fica incolor. Aí abre a torneira e fica fazendo o gotejamento. Essa máquina embaixo, pessoal, é para ela fazer o giro, tá? Quando não faz o giro, a gente faz na mão assim, fica balançando para que esse giro ocorra, para que possa homogeneizar essa reação da melhor forma possível. Então tá sendo aí, tá pingando o hidróxido de sódio. Vai indicar o final da reação quando? Quando mudar de cor, tá? Aí, olha só, antes do ponto final, já começa a gente ver uma mudançazinha de cor. Olha só, já está mudando, mas não mudou tudo, né? Precisa mudar, ó. Muda e volta a ficar transparente. Aí fecha a torneira quando a solução ficar toda em uma cor só, certo? Então, ó, fechou, porque agora a solução já... Então, acabou a titulação, anota o volume que foi gasto lá na bureta e utiliza aquela... fórmula de diluição. Aí a gente acha a concentração do outro, tá? Vamos ver um videozinho de titulação mais uma vez? Então, olha só, ela coloca lá, ó, a solução, certo? Aí vai, ó, aqui é num Becker, tá? Já não é no Erlenmeyer. Então, por que ela fez aquilo? Porque na bureta ficaram algumas bolhas. Ela vai tirando as bolinhas. Não pode ficar bolha. Ela anota o volume que ela utilizou, aí ela vai colocar aí, ó, o indicador, né? Nesse caso, aí a fenolftaleína, né? Provavelmente deve estar utilizando a fenolftaleína, e aí ela vai, ó, com a mão fazendo o procedimento, ó. Tem que tomar muito cuidado, que a viragem ela ocorre às vezes em um certo instante, tá? Então, ó, pode ver que já está ficando pronto, ficou rosa. Acabou a titulação, ok? Aí ela vai, anota o volume aqui que foi gasto na bureta, para que os cálculos possam acontecer, ok? Então, vamos ver, generalizando os cálculos. Então, ó, no ponto de equivalência, a gente pode utilizar o seguinte raciocínio. Concentração do ácido vezes volume do ácido é igual a concentração da base vezes volume da base. Aquela fórmula de diluição, né? O que você tem, ó, aí você utiliza. Tem a concentração do ácido? Não tem, é o que você quer achar. Mas tem o volume, concentração da base. O volume da base foi o quê? Aquele utilizado na bureta, que foi gasto. Coloca aqui, consequentemente acha a concentração do ácido que é desconhecido. Tá? Calma que nós vamos fazer isso aí. Mas olha só, um exemplozinho. Desejando determinar a concentração de uma solução de NaOH, utilizou-se uma titulação com H2SO4, ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro. Para a neutralização de 25 ml da base, foram necessários 27,5 ml de solução ácida. Qual a concentração de NaOH em mol por litro? Então, tem aqui a fórmula, né? Então, ó, aqui, ó. Concentração do ácido vezes volume do ácido sobre X, igual a concentração da base vezes volume da base sobre Y. Fazendo aqui, realizando os cálculos, ó, 1 vezes 27,5, 0,1 aqui, ó, que é o ácido, que foi 27,5, né?
E a concentração da base que pretende achar, foi utilizado 25 ml na base. Aqui, ó, x e y é o quê? São os coeficientes estequiométricos. Aqui dividido por 1 e aqui dividido por 2. Aí faz aqui meios pelos extremos e acha que a concentração da base 0,22 mol por litro. Qual é a diferença daquela fórmula de diluição para esse? É que tem esse valor aqui, x e y, que é aqui, ó, x e y, coeficientes estequiométricos. Ok? Bom, e aí temos aqui, água oxigenada pode ser quantificada em uma reação de oxirredução com íons MnO4-, padronizada em meio ácido. Sob condições apropriadas, foram necessários 20 ml de MnO4- a 0,1 mol por litro para reagir com 5 ml de uma amostra de água oxigenada. Determine a concentração em porcentagem, mol por volume, dessa amostra analisada. Aí, ó, aqui, de novo, né, fazendo os cálculos, ó, aqui 5x, aqui, ó, x aqui, o valor de x, né, valor de x, e aqui o valor de y, que é 2. Concentração, que quer saber, vezes 5 da água oxigenada, certo? E aqui, ó, MnO4-, ó, 0,1, que é a concentração dele, e foi utilizado 20 ml, vezes 20. Fazendo os cálculos aí, a concentração da água oxigenada, 1 mol por litro. Pessoal, uma dica importante. Qualquer dúvida, anotem, refaçam essa questão, tá? No material de vocês, vocês vão compreender. Então, ó, em porcentagem, aqui, né, ele na verdade queria saber essa porcentagem, é isso? Então, 1 mol tem 34 gramas. Como é que a gente faz? Acha a massa molar. Isso aqui em 1000 ml. Em 100 ml, eu tenho x. 3,4 m sobre v. Ok? Beleza, próximo. O leite de magnésio é utilizado como antiácido e laxante, contém em sua formulação o composto MgOH2. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia que foi titulada com 12,5 ml de HCl a 0,5 mol por litro é, em mol por litro aproximadamente, então tem as alternativas, e aí, ó, a equação. Coeficientes estequiométricos 1 e 2, aí, ó, m vezes v sobre x, m vezes v sobre y. Substituindo m vezes 10 ml, que é o do leite de magnésia, sobre o coeficiente 1, e aí o ácido clorídrico, 0,5 concentração, 12,5 ml volume, sobre 2 coeficiente. Fazendo os cálculos, 0,3 mol por litro, alternativa B de bola. Mais uma vez, pessoal, tendo dúvidas, deem uma parada, façam em casa e vocês vão compreender melhor. Próximo. Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico H2SO4, um analista dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml de solução. A analista separou 10 ml dessa solução e realizou a titulação, utilizando fenolftalina como indicador. A neutralização dessa alíquota foi obtida após a adição de 40 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,5 mol por litro. O teor de pureza da amostra de ácido sulfúrico analisado é aproximadamente... Então, aí tem a equação, pessoal, H2SO4 mais NaOH, formando Na2SO4 e H2O. Está balanceada. Nós vamos utilizar os coeficientes que estão em amarelo. Então, a fórmula aí, ó, m vezes v sobre x igual a m vezes v sobre y. Então, m vezes 10 ml, que é do ácido sulfúrico, sobre 1, coeficiente estequiométrico, 0,5 vezes 40, que é a concentração e volume do hidróxido de sódio, que foi apresentado no exercício, no enunciado da questão, e 2, o coeficiente estequiométrico. E aí a concentração é 1 mol por litro. Tá? Então, aí em termos de massa, né? Pureza, 1 mol tem 98 gramas. Aqui a gente faz, novamente, nós fazemos aqui, acha a massa molar em 1000 ml. Em 100 ml vai ter X. Então, 9,8 gramas em 100 ml. Ok? Aí, ó, nós temos que em 14 gramas tem 100%, né, de pureza. Em 9,8 gramas vai ter X. X igual a 70%.
Olha só, pessoal, essa questão é mais elaborada, com mais passos a serem seguidos. Então, já sabe, né? Dá uma paradinha, analisa bem, refaz a questão e anota ela no seu material. Com isso, nós finalizamos agora a parte de titulação e também no início de diluição, tá? Eu vou deixar vocês com essa parte agora, porque já foram muitas informações e muitos exercícios. Conselho, anotem no caderno todas as informações necessárias que vocês irão precisar para os próximos exercícios, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.